um dos valores da COD, dados são pessoas, porque imagina, se eu fizer um cálculo errado, o Diego tá lá, sonho da vida, comprar uma casa ou comprar um carro, e eu calculei o teu score errado por algum motivo, e aí por isso você perdeu, eu atrapalhei a tua realização daquele sonho, né? Então a gente tem sempre esse pensamento voltado para a pessoa que está por trás dos dados que a gente está manipulando, né? Fala Dev, beleza? Mais um episódio do podcast Fala Dev aqui pro canal da Rocket City. Hoje eu tô aqui com a galera da COD pra gente conversar um pouquinho, principalmente sobre dados, aqui com o André, com o Kleber, com o Rosco. Eu leio o Felipe, mas daí eu falo Rosco, o pessoal chama ele de Rosco, então. Mas, cara, eu queria, antes de mais nada, que vocês se apresentassem, saber um pouquinho o que vocês fazem dentro da COD, qual que é a responsabilidade de vocês, quais são os desafios que vocês vêm enfrentando aí no dia a dia. E aí pode ser, o André primeiro aí, ordem alfabética, já que ele já está acostumado desde os tempos da escola. Beleza. Bom, eu sou o André, eu sou coordenador e líder técnico de um dos times de desenvolvimento aqui da COD. A gente tem muito desafio aqui dentro, muita coisa para fazer. A gente atende tanto clientes internos quanto externos, né? Bora lá, vamos conversar. Meu nome é Felipe, sou especialista de sistemas aqui na COD. Cuido da parte mais do nosso middleware, nossa camada de APIs, né? Então aí todo o nosso Data Lake, ele tem uma parte de extração aí que parte de interface aí com os nossos clientes é o que eu cuido, é a parte mais das APIs. Sou o Kleber, eu trabalho hoje como arquiteto de soluções da COD, né? Eu sou responsável por tentar ligar toda essa galera aí, toda essa loucura aí de API de um lado, API do outro e ambiente, né? Tá na minha responsabilidade fazer isso. E vamos começar aí, vamos tentar passar alguma coisa legal pra galera. Pessoal, quem que vai puxar a frente aí e explicar pra audiência o que a COD faz, principalmente em termos técnicos, assim, pra galera que é dev entender um pouco do trabalho de vocês, né? Eu até acessei o site de vocês lá e a gente já conversou, eu entendi que vocês fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, mas qual que seria aí os principais serviços que a COD oferece e traz pra vocês os desafios técnicos maiores? Assim? Basicamente, a ideia da COD, né? COD nasceu para aplicar inteligência sobre dados, né? Então a gente tem uma miscelânea grande de dados aí, vindo do positivo, de outras informações, e a gente tenta aplicar inteligência sobre esses dados para prover para o mercado análises melhores, tanto na parte de crédito, quanto na parte de fraude, né, que a gente tem trabalhado também. Para isso a gente tem um Big Data, tá trabalhando com a gente aí, que é de um parceiro tecnológico, e aonde o Roscoe é um dos caras que mais conhece aí, eu tô começando a tatear esse cara, né. O back-end da empresa é todo um Java, né? A gente trabalha praticamente todo em Java, as nossas APIs, tirando as APIs que vêm desse Big Data, né? Que é uma aplicação legada, então a gente acaba trabalhando com N linguagens ali dentro. Mas basicamente é isso, é aplicar a inteligência aos dados, né? Transformar os dados em alguma coisa utilizável e que possa trazer algo de bom aí para os nossos clientes, tanto na análise de crédito quanto também nas análises de fraude, né? Acho que é legal também falar que esse Big Data, né, que a gente usa aqui, chama HPCC, ele é bem grande nos Estados Unidos, por exemplo, com bancos, instituições financeiras, e a COD ela foi quem trouxe essa solução para o Brasil, e a gente fomenta ele aqui também, a gente aplica cursos sobre ele, então é bem bacana aí, uma coisa que a gente está tentando também espalhar por aqui. Só lembrando, né, que a COD ela nasceu junto com o cadastro positivo, né? Então, a ideia sempre da COD foi trazer uma análise de crédito mais justa para pessoas, né? Porque até então o mercado brasileiro ele era voltado mais aos dados negativos, né? Você era o devedor da praça, né? Que está com o nome sujo na praça, você não consegue crédito em lugar nenhum. E a COD veio com o intuito, né? Ela veio junto com a lei do cadastro positivo. Então, ela veio com essa ideia de usar os dados do cadastro positivo ali, que são necessariamente dados de cartão de crédito, consórcio, empréstimo, uma gama gigantesca de dados, até mesmo utilities, né, que entraram agora, então luz, água, telefonia. Então todo esse tipo de dado agora a gente usa para conseguir estabelecer um score para os bons pagadores, né? Ao contrário do cadastro negativo, que você só via as dívidas da pessoa e você não conseguia estabelecer um profile para essa pessoa, né?
bom perfil de crédito para essa pessoa. E essa gama tão grande de dados, né, o Rosco pode até passar um pouco da quantidade de dados que a gente tem aí, isso força com que a gente tenha que trabalhar numa plataforma tecnológica que nos proveja rapidez no processamento, tanto na ingestão quanto no trabalho, no processamento, na montagem desses dados, né, desses scores que a gente chama, né? E é essa plataforma que a gente importou dos Estados Unidos, com esse parceiro tecnológico nosso. Ela usa algumas tecnologias proprietárias, então, diferente do que você vê no mercado, aí Hadoop e essas outras plataformas, a gente que utilizam Spark ou Scala para poder fazer toda a parte de programação, a gente usa uma linguagem chamada ECL, que é uma linguagem proprietária dessa plataforma. Então é isso que o André falou, a gente acaba tendo que formar os profissionais, né, fomentar esses profissionais. A gente tem parcerias com faculdades para ministrar cursos, para trazer a galera para essa nova forma de trabalho, essa nova forma de montar essa estrutura de dados, né? Trazendo uma pergunta bem leiga, talvez, mas quando eu penso em análise de crédito, eu penso, poxa, para a empresa como a Quad, por exemplo, conseguir falar qual que é o meu score na hora de eu conseguir fazer uma compra de cartão e tudo mais, ela precisa ter muitos dados sobre o meu histórico, ou precisa ter acesso sobre o meu histórico como comprador, digamos assim, né? E aí uma pergunta leiga talvez é da onde que isso vem? Da onde nascem esses dados? Como que esses dados são armazenados? Como que vocês têm acesso a isso? E como que vocês trabalham com esses dados? Como eu falei, a Quad ela nasceu junto com o cadastro positivo, né? Então, o que é o cadastro positivo, essencialmente? Você passa a tornar os teus dados, tanto de cartão de crédito, consórcio, empréstimo, aí uma mais variada gama de dados, você passa a tornar ela utilizável pelos birôs de crédito. Então, antigamente, como é que funcionava o cadastro positivo, né? Ele era opt-in, ou seja, você tinha que optar expressamente para você compartilhar os seus dados com as empresas de análise de crédito. Só que qual que era o problema do opt-in? Por você ter que optar expressamente para a entrada, a adesão era muito baixa. Então, quando surgiu a lei do cadastro positivo, ele é um opt-in automático, e se você quiser, você pode sair, né? Você pode fazer o opt-out dessa plataforma. Mas agora, como passou a ser opt-in, basicamente todos os brasileiros que têm um cadastro em algum tipo de instituição financeira, ou até mesmo de utilities, né? Aí entra telefonia, dados de água, luz, mais variada gama de dados. Como a gente tem uma licença de birô para operação, a gente tem acesso a esses dados. E, logicamente, todas as precauções para evitar o vazamento desses dados são sempre tomadas, né? A gente faz aí parte a gente tem o selo da ISO 27001. Todos esses dados, eles são passados para a CIP, né? Que é a Câmara de Pagamentos. Esses dados da CIP, eles são repassados para a gente diariamente, né? Então, aí, diariamente a gente recebe uma quantidade muito grande de dados. Eu não vou ter aqui de cabeça a quantidade mais ou menos, mas é muito, assim. A gente recebe aí das 5 maiores instituições financeiras do Brasil, né? Que não preciso falar o nome, mas todo mundo sabe quais são. A gente recebe esses dados diariamente, muitos dados mesmo, e a gente precisa ter um motor muito forte para conseguir processar esses dados, né? Então a gente tem ali um triturador de dados. Todos esses dados que a gente recebe da CIP, né? A gente consegue condensar esses dados, fazer uma análise de crédito e no prazo de mais ou menos 24 horas a gente já consegue usar todos esses dados para fazer o cálculo do score atualizado. O dado sozinho, ele não significa nada, né? Você tem que ter uma inteligência ali para transformar aquilo numa informação. Então a gente tem um time bem grande aqui na Quad de análise de dados que rodam os algoritmos em cima disso tudo que a gente recebe, né? E transforma aquilo numa inteligência, né? Que faz algum sentido para os nossos clientes, sejam soluções antifraude, de crédito. Então a gente também tem um pessoal bem qualificado aqui para fazer a análise disso tudo que a gente recebe. E até nessa linha, né, do que o Rosco falou, que a gente tem que ter uma plataforma forte para fazer essa trituração, né, esse mastigar de dados. A nossa plataforma, ela tem até um nome sugestivo, né? Ela tem o nome de Thor, o deus do trovão, vamos dizer assim, né, o homem do martelo.
é o cara que faz todo esse processamento, que ingere esses dados, que gera essa gama de informações para que o time de analytics possa começar, em cima dessas informações, a desenvolver os scores, né? Porque assim, é interessante até falar para o pessoal, o dado do cadastro positivo ele não pode ser entregue de forma aberta para os clientes, tá? O que a gente pode entregar são scores, são valores, né, números, escala de valores, aonde eu te digo, de acordo com os dados que eu tenho, que são sigilosos, qual é o teu score, por exemplo, de crédito, ou qual é o teu score para fraude, né? Você é ou não um fraudador. Eu não posso te dizer se para a empresa fosse o Diego é um fraudador, né? Eu posso te dar um score dizendo, olha, o score dele para fraude é X. Você decide aí do teu lado o que você vai fazer com essa informação, mas eu também não posso dar informação aberta, tá? Essa informação ela não pode sair de dentro dos domínios da COD como dado aberto, né? É sigiloso. E bom, aí eu trago algo que é mais que surge de interesse, é como vocês conseguem manter isso escalável, né? Porque como o próprio Rosco falou, é uma quantidade imensa de dados que vocês tanto precisam triturar quanto, de certa forma, armazenar também, né? Por mais que vocês usam pelo que eu entendi, os dados eles ficam armazenados nessa tecnologia terceira, eu não entendi se é uma tecnologia que vocês usam como self-hosted ou se ela é uma tecnologia hospedada por eles, como é que funciona isso? Como é que vocês mantêm tudo isso escalável, né? Eu acho que isso deve ser um grande desafio para vocês também, essa quantidade de dados que vocês têm que processar e armazenar, né? A plataforma ela fica on-premises, né? Ela tá dentro do nosso data center, é uma plataforma, ela é de domínio de terceiro, vamos dizer assim, a plataforma em si, mas ela é COD, ela tá dentro da COD, esses dados ficam hospedados dentro do nosso data center, né? Rosco, se você quiser explicar um pouco aí como é que funciona a estrutura do HPC, como é que a gente escala, como é que ele trabalha em cluster, é legal também pra gente passar esses dados. Como o Claro falou, a gente tem uma grande estrutura on-premises, né? Porque um dos requisitos, na verdade, da estrutura era que a gente não tivesse uma conexão externa com a internet. A partir do momento que a gente recepciona esses dados, você está mesmo preocupado com essa questão de segurança da informação, né, de a gente não ter isso de forma muito exposta. A gente tem isso on-premises, até mesmo porque a gente consegue observar mais as bordas de saída, de alguma possível saída desse dado, né, para fora. Então, a estrutura que a gente tem aqui, ela foi dimensionada logo antes do começo do projeto, do cadastro positivo, né, então foi estimada ali qual que era a vazão esperada de dados diários e quanto de dados que seria processado para ser disponibilizado para os nossos clientes, né, os que consomem os scores, os indicadores. E essa estrutura ela foi superdimensionada. Mas a escalabilidade em si, aí até a parte do Pix aí eu acho que seria até mais interessante falar da parte de escalabilidade. Mas na parte do cadastro positivo, o HPCC, como ele é uma estrutura mais centralizada, você poderia adicionar quantos nós você precisar nos clusters, né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha com mais de 2 centenas de clusters de nós, né, dentro do cluster. Então, se você precisar adicionar um nó nesse cluster, né, um nó para fazer mais processamento, para conseguir dar mais vazão, você consegue adicionar um nó e você precisa apenas refazer a configuração, né? Como o Kleber mesmo tinha falado lá, ele é uma plataforma um pouco empresarial ainda, né? O HPCC em si, ele foi aberto, o código dele há 10 anos atrás, é mais ou menos recente, hein? Então ele tem uma estrutura um pouco empresarial ainda, né? Um pouco, digamos, legado assim, o código. Mas você consegue fazer essa reconfiguração, então você adiciona os nós conforme a necessidade, né? Se você precisar ali que seja dobrado a vazão, você consegue dobrar o número de nós e você precisa fazer a reconfiguração desse cluster e a partir dessa reconfiguração todos os dados vão ser distribuídos igualmente por cada um desses nós, né? Mesma coisa para as APIs, por exemplo, se a gente tem APIs aqui que dão mais de 3.000 TPS, por exemplo, TPS, né, transações por segundo, então a gente tem uma vazão muito boa. Mas, por exemplo, se a gente quisesse dobrar isso, a gente tem uma camada de APIs, né, nosso middleware, ele é stateless, então a partir do momento que a gente coloca mais nós ali, faz o balanceamento numa VIP, né,
tem aí balanceadores de carga. A partir do momento que a gente coloca esses nós funcionais, a gente tem uma distribuição igual de carga. Então a escalabilidade ela foi pensado pela plataforma, né? Mas na estrutura em si, na nossa infraestrutura, a nossa infraestrutura ela é superdimensionada para a gente já não ter que se preocupar com isso, digamos, diariamente, né? Então seria mais ou menos isso. Daí a parte do Pix ali já é outra parte, né? Tem a questão de Kubernetes e pods aí. Eu acho que o Kleber e o André conseguem falar até melhor aí. Aí na outra ponta a gente tem as APIs de cliente, para clientes, vamos dizer, algumas APIs que a gente foi criando. Uma delas é a do Pix, né, onde a gente faz a parte de antifraude do Pix, e elas contam com Kubernetes na ponta, onde a gente tem a escalabilidade horizontal do Kubernetes funcionando. Então a gente tem lá N nós trabalhando, e a escala é feita automática através do consumo. Então, conforme a gente vai recebendo mais consumo na API, o Kubernetes vai escalando os pods, né? Vai escalando essas APIs para que a gente possa atender. Isso fica atrás de um load balancer do próprio Kubernetes, que a gente fala, que é o Ingress, né? A gente está usando o Istio em alguns pontos. A gente tem clusters que estão na AWS e clusters também dentro de casa, e a gente usa para orquestração. A gente está usando hoje o Rancher. A gente viu vários orquestradores, mas acabou optando pelo Rancher aí pela facilidade e tranquilidade para o pessoal de Infra e DevOps poder trabalhar, né? Eu acho que é uma curiosidade aí nessa linha, né, de escalabilidade, essa solução do CodeX, né, que é o nosso sistema de antifraude aí, que é interessante, assim, que menos é mais, né? A gente pensa assim de escalar. Nossa, eu vou fazer uma API aqui, vai ter um monte de instância no ar e etc. Mas na verdade você tem que dimensionar certinho o que você está fazendo para a carga que de fato você está recebendo, né? Quando a gente começou com essa solução em produção, hoje a gente está com um consumo bem alto já de clientes, né? Mas no começo sempre vai engateando, etc. E aí a gente fez os nossos testes, né, em ambiente de homologação, estimando um alto consumo por segundo, né, de transações. A gente tinha que responder essa solução aí, como ela está dentro de um contexto transacional aí de transferências de bancos, etc. Ela tinha que responder aí no tempo máximo de 45 milissegundos. Então a gente montou um ambiente para que ela recebesse bastante paulada, bastante gente consumindo. E quando a gente jogou isso em produção, no começo, até um cliente configurado do lado dele, depois outro, o volume de conexão ele é mais baixo. E na verdade você ter muita instância, quando você tem pouco consumo, isso é ruim, na verdade. Primeiro, assim, pela questão óbvia de que você está tendo custos que não estão se pagando ainda, né? Mas pela questão tecnológica também, falando ali do tempo de resposta, que quando você tem muita instância dormindo, quando cai uma requisição lá nela, você vai abrir uma conexão HTTPS nova, você vai abrir uma conexão com o banco nova, e aí você fica perdendo tempo, que se você está lá numa instância que já está quente, está tomando paulada lá, isso é muito melhor. Então, assim, é legal, assim, quando vai pensar nas APIs, né, em escalabilidade, não jogar lá na frente, assim, vou estimar que vai ser paulada. Aqui, é claro, depende do tipo de tecnologia, né? Quando o Rosco estava falando aí no caso do HPCC, a gente já estima, assim, porque ela é preparada para essa forma, a gente pensar grande e ela vai funcionar bem, mesmo que ela tenha bastante espaço ainda para evoluir, mas com outras tecnologias, você tem que pensar se esse é o melhor caminho. Às vezes é melhor você estimar menos ali, deixar ela para aquela quantidade que você de fato está recebendo ali naquele momento e deixar que ela vai se auto-escalando para não ter esse problema aí de ter máquinas ali, instâncias inativas que vão perder um tempo que as outras não vão perder, né? Até um ponto legal, né? Eu e o André, quando percebemos isso, a tecnologia é trabalhada em Java, com Spring Boot, a gente foi tentar estudar, ver o que estava acontecendo, por que isso rolava, né? E a gente percebeu que isso é padrão do Java, ele tem que esquentar, né, o famoso warm-up da aplicação.
E a gente foi procurar uma solução, deve ter alguma solução para que eu possa fazer esse warm-up. E a maioria do pessoal, o que eles usam é usar ferramentas de bitmark, para dar essas porradas que o André falou, né? Você faz uma porrada de requisições, às vezes até requisições fakes, mas você faz essas requisições para ativar e para esquentar todas as JVMs que estão trabalhando para que ela possa responder de uma forma mais rápida, né? É até estranho, né? A gente tá na tecnologia aí do século XX tendo que esquentar as coisas como o pessoal fazia com as válvulas, né? Então é uma coisa contraditória, né? Isso aí ia completar que o bom é que como a gente consegue hoje ver certinho como que nossa API está crescendo o consumo dela, a gente não precisou ir para esse tipo de estratégia, né? Hoje a gente está bem escalado assim, no sentido que a gente consegue só com o consumo real ali dos clientes manter nossas VMs aí com uma performance bem legal. Aumentando o consumo, elas também vão escalar também com uma performance bem bacana. Mas tem essas estratégias aí que o Kleber comentou, que tem gente que realmente que vai por essa linha. Esse projeto foi legal porque teve muita escovação de bit nesse projeto, né? Esse projeto ele começou com um deadline de tempo de 6 segundos e esse tempo foi começando a cair conforme o projeto ia andando até o ponto que a gente chegou a 45 milissegundos como target máximo de resposta. Então, eu ajudei o André ajudou a gente aí também, a gente fez escovação de bit mesmo, até o ponto de você trocar um for dentro da aplicação para, esse for aqui tá me dando 1 milissegundo de tempo a mais, então vamos pensar de uma forma diferente para que a aplicação possa responder no tempo certo. Então essa foi um projeto bem bacana e bem desafiador nesse ponto aí, né? E pro pessoal que fala que Java é lento, né? Java é lento, aí a gente responde hoje. Tem requisições sendo respondidas em 5 milissegundos. Então, Java não é lento, tem que saber usar, né? Lento é o código do programador. Exatamente. Exato. Eu falo que cada programador tem... Quando você lê o código, né? Apesar do código estar escrito ali como se em letras, né? Dependendo do teu editor, eu falo que cada programador tem uma letra, né? Você consegue ver o código pela escrita do jeito que o cara montou. Você consegue saber de quem que é aquele código, né? Então cada um escreve com a sua letra dentro do código. Uma coisa bacana dessa solução aí também, indo lá pro lado de dados que a gente estava conversando, a gente faz uma leitura de dados também, que a gente chama de biométricos, né? Que a gente consegue pegar, por exemplo, não só o que a gente recebe aí dos dados do positivo, de comportamento histórico do usuário, etc., mas a gente consegue pegar também, sei lá, você está no aplicativo do banco fazendo uma transação e como existe um embarcado, né, no aplicativo, um código nosso, daí um SDK, a gente consegue pegar padrões aí, por exemplo, de como que o Diego costuma segurar o celular. De repente o Diego tá fazendo um Pix aqui, segurando o celular de um jeito que não é o que o Diego costuma segurar. Então vamos dar um desconto aqui nesse score dele, porque pode ser que não seja o Diego. Tá fazendo uma transação em São Paulo, 5 minutos depois você tá fazendo em Minas. Então peraí, tem alguma coisa errada aí também. Então esse tipo comportamental, né, que a gente chama biometria comportamental, também usa nas nossas soluções aqui, é um negócio bem legal. Tadinho do Diego, quebrou o braço direito, não consegue mais passar o Pix nenhum. Vamos legal o Pix, velho. Mas, cara, isso é legal vocês dizerem, assim, e me veio uma curiosidade, assim, como que vocês mantêm, se existe algum órgão ou vocês têm um time interno que testa a eficiência da análise de crédito que vocês estão fazendo, assim, como que vocês dizem, tipo, ou testam, sei lá, a gente tá acertando no score, a gente tá conseguindo manter um padrão legal, sei lá, alguém passa pra vocês, 100 compras e agora eu vou testar vocês, me retornem qual que é o score que vocês dão pra essas compras e pra eu validar se tá funcionando ou não tá. Como é que é esse processo? Bom, a gente tem um time de analytics, né? Basicamente, eles pegam todas essas transações que a gente faz, né? Previamente, na verdade, antes até da gente ter implantado isso, digamos, um score produtivo, pegou todos os atributos que a gente quer analisar. Eles fazem essa análise, digamos, de comportamento de pagamento e tudo mais.
e eles que estabelecem essa metodologia do score, né? Essa fórmula, digamos assim, que vai por trás do score. Então, tudo é mastigado, eles fazem essa fórmula e depois eles calculam a aderência, né? Porque aí, beleza, calculei um score aqui que teoricamente é isso aqui. Aí a gente pega ali casos específicos, né? Ou faz até mesmo simulação, né? Vê, por exemplo, um comportamento X deveria dar um score alto. Um comportamento Y que tem algum dado negativo, tem um atraso de fatura, então ele tem que dar um score mais baixo. E é sempre feita essa análise depois de implantada a solução, né? De implantado a fórmula de cálculo. Analisada a aderência dessa forma de cálculo no perfil daquela pessoa e no comportamento de pagamento dela. Então a gente tem um time dedicado para isso que está sempre olhando os dados, né? Até o nosso lema aqui, na verdade, na COD os dados são pessoas, né? Então a gente tem, por trás desses dados, tem uma pessoa por trás que está querendo ter crédito na praça ali, tentando tirar um cartão, então a gente sempre pensa dessa forma, né? Tem sempre uma pessoa ali por trás, não são simplesmente dados. E a gente está sempre na busca também de melhorar assim, essa verdade, né, desse score, né? A gente lançou, acho que no fim de fevereiro aqui na COD, o que a gente chama aí de score terceira geração, que é uma nova fórmula, inclusive mais aprimorada, com mais dados de cálculo de score. E a gente está sempre evoluindo também nessa fórmula que o time de dados monta, sempre buscando ter informações mais precisas também. Sempre pensando no que o Rosco falou, né? Isso é um lema, uma missão da COD, né? Um dos lemas, um dos valores da COD dados são pessoas, porque imagina, se eu fizer um cálculo errado, o Diego tá lá, sonho da vida, comprar uma casa ou comprar um carro, e eu calculei o teu score errado por algum motivo, e aí por isso você perdeu, eu atrapalhei a tua realização daquele sonho, né? Então a gente tem sempre esse pensamento voltado para a pessoa que está por trás dos dados que a gente está manipulando, né? Não só na questão de geração de scores, mas também na proteção desse teu dado, né? Um vazamento desse dado aí pode te comprometer de alguma forma. Imagina, o pessoal fala, vazou só CPF e telefone. Pô, CPF e telefone é chave do Pix hoje. Então não é um dado só o CPF do Diego, eu vou fazer fraude. Eu tenho uma das chaves de Pix que o Diego usa, por exemplo, para fazer Pix no banco. Eu posso trabalhar de uma forma fraudadora em cima disso, né? Então a gente tem sempre essa preocupação aqui dentro, né? E cara, isso me trouxe um insight aqui, porque vocês usam muito dados externos. Vocês alimentam esses dados também? Nasce informações de dentro das APIs da Quad que são compartilhadas com o mundo externo. Por exemplo, aprovei aqui, dei um score para uma pessoa e deu fraude. Como que vocês usam dessa informação? Essa informação consegue alimentar, digamos, o sistema para que seja mais fácil identificar uma fraude posterior dessa mesma pessoa, sabe? É a questão da base compartilhada, né, André? Do Pix, né? Na nossa solução de antifraude, principalmente, a gente tem isso de duas formas, né? A gente tem tanto o feedback da transação, quando um cliente nosso chama algum score, né, para alguma transação que ele está fazendo, ele pode depois fazer um feedback daquela transação. Isso foi fraude, isso não foi fraude, e aí vocês têm acumulado no banco, foi um falso booleano, positivo. Assim, deu merda ou não deu merda? Daí, exato. Foi fraude, deu merda. Isso, E aí passando o que foi, o que aconteceu, qual foi o tipo de fraude que ele tomou, foi só uma flag ali que eles estão analisando. Então isso vai alimentando a ferramenta, né? E com certeza isso, na política de geração de score isso é levado em consideração, né? E a gente tem também o que a gente chama aí de base compartilhada nessa solução aí de antifraude, que todos os clientes eles fazem parte aí de um acordo de compartilhamento de dados mesmo, né, como o nome diz aí. E a gente recebe deles arquivos aí com informações de, por exemplo, chaves Pix estão sendo monitoradas, não necessariamente é uma fraude ainda, mas estão sendo monitoradas porque estão com algum comportamento suspeito, chaves Pix que entraram numa lista de bloqueio. Então, assim, um cliente ali achou que
tá cometendo fraude, ele consegue nessa solução compartilhada bloquear a chave para todo mundo, na verdade, e quem usa a nossa solução sempre vai receber a informação que essa chave está fraudando. E aí tu puxou, acho que o Rosco tinha falado um pouquinho sobre isso, eu acho que é legal puxar o tema, que é a questão da LGPD, né? Como que vocês tiveram que se talvez mudar alguma coisa internamente e como é que vocês trabalham com isso? Porque pelo que eu entendi, vocês recebem uma massa de dados gigantesca que vocês precisam triturar, como vocês mesmo falaram, e armazenar isso fica armazenado no próprio data center de vocês, ou seja, muitas informações. Pô, não tem como tu analisar o score de uma pessoa se tu não souber quem é a pessoa e conseguir saber exatamente as transações daquela pessoa, né? Tu não vai analisar necessariamente só o perfil comprador, né? Tu vai analisar a pessoa mesmo, né? Então, como é que vocês acabam tendo que lidar com isso e quais são os cuidados que vocês têm que ter? E até se isso tem alguma coisa a ver com o opt-in que a pessoa faz lá automático, a pessoa já aceita, como é que funciona tudo isso? Então, a gente tem uma série de barreiras de segurança, vamos dizer assim. Eu, o André, até o Rosco, a gente trabalha muito forte com os times de dev para convencê-los de que essas barreiras são boas, porque isso acaba, em alguns momentos, atrapalhando até o cara desenvolver. Pô, preciso baixar uma biblioteca. Não, você não pode baixar, porque ela tem que passar pelo meu Artifactory, e o Artifactory aqui foi lá e bloqueou porque ele achou alguma vulnerabilidade nessa biblioteca que você quer usar. Ah, mas eu quero subir tal coisa para o Git. Não, você não pode subir tal coisa para o Git porque ele caiu em uma ACL aqui dizendo que são dados vulneráveis que você está tentando subir. Então a gente tem diversas barreiras aí de segurança, né, para isso. Uma delas, inclusive, é que os dados produtivos, os devs não têm acesso. Nenhum dev tem acesso a isso. Eles não conseguem falar, me dá uma cópia do DB de produção aí pra eu testar. De jeito nenhum, cara. Me dá uma cópia do DB de produção que eu quero ver se minha sogra comprou algum presente pra mim de nada. Cara, nem o CTO, se ele pedir, ele toma um não na cara. Então tem só de você falar isso daqui, ó. Só de você falar isso daqui, SI já vai interceptar e entrar na chamada aqui. Daqui a pouco a SI já tá conversando com a gente. Não, mas tem essa parte, o pessoal não tem acesso. Então os dados que o pessoal trabalha para desenvolvimento ou são dados fake, né, dados que a gente gera fake, ou são dados que a gente chama de anonimizados, né? O que seria um dado anonimizado? O que é? O pessoal fala, pô, anonimização, né, uma palavra ruim de falar, de dados. Basicamente não é só você ir lá e, por exemplo, hashear o CPF do cara. Então eu tenho todos os dados do Diego aqui e hasheei o CPF, eu não consigo saber quem que é o Diego. Não, esse dado ele ainda é identificável. Tem duas formas de você ter dados. Dados identificados, que é onde você tem o CPF, ali você sabe quem é a pessoa, e dados identificáveis. Por exemplo, fui lá e hasheei o CPF do Diego. Beleza, não consigo saber qual o CPF do Diego, mas eu tenho na base o nome do Diego, o nome da mãe do Diego e a data de nascimento do Diego. Beleza, faço cruzamento de base, sei quem é o Diego. Descubro o CPF do Diego. Então, tem que ter esses cuidados, né? Então, quando a gente anonimatiza os dados, sei lá, palavra ruim do caramba, quando a gente faz esse esquema nos dados, o que a gente faz? A gente toma cuidado de mudar CPF, a gente toma cuidado de alterar nome, data de nascimento, a gente faz essa mexida nos dados para que os devs possam trabalhar, tá? Então, essa é uma das frentes de segurança. Dados nossos, por exemplo, que estão na AWS. Todos os dados da AWS a gente mantém sempre dentro do Brasil por causa da LGPD. E esses dados ele tem sempre criptografia de repouso. Então você não consegue pegar o dado por si só. O dado está lá criptografado. Você vai ter pelo menos um trabalho aí para poder tirar esse dado, né? Essas são algumas das seguranças que a gente faz. Por exemplo, tráfego de API. A gente tem uma API que a gente disponibiliza para clientes, que a gente usa o conceito de JWE, que é o JSON Web Token, só que ele vai encriptado. E essa encriptação ela é trabalhada com um certificado de ambas as partes com chave rotativa. Então, esse payload vem todo criptografado até dentro do nosso ambiente. Então, por toda a parte que ele passa navegável pela internet, ele está sobre o HTTPS, é encriptado, e só depois que ele entra dentro da minha green zone, da minha zona
não militarizada, vamos dizer assim, que é a minha zona mais segura dentro da empresa, é que a gente começa a fazer o decrypt desse dado, né? Então, todas Encriptado e assinado, né? Exatamente. Então, todas bem segura, essas partes de segurança a gente trabalha, né? A gente consegue fazer. E, inclusive, a gente tem os famosos smoke tests de pen tests do time de segurança, que do nada aparece um relatório de vulnerabilidade no teu e-mail dizendo, rodaram um pen test na aplicação, tem essas vulnerabilidades. Sai correndo pra gente resolver. Foi assim, por exemplo, com o Log4j, né? Com o caso do Log4Shell que surgiu do Java. A gente recebeu a vulnerabilidade em D0, que eles chamam, no dia que saiu a vulnerabilidade, acho que era umas 4h30, né, André, da tarde, até às 6 publicamos todas as APIs novamente, tirando a versão antiga do Log4j para poder resolver essas vulnerabilidades. E aí o bacana aí também, que o time de segurança da informação, eles estão sempre aí de olho no que a comunidade, né, tá divulgando aí também. Não necessariamente porque existe uma vulnerabilidade em alguma lib, alguma ferramenta, alguma coisa que foi encontrada aí que a gente de fato está exposto, né? Mas mesmo assim eles notificam a gente aqui para a gente fazer a atualização. Esse caso aí do Log4j foi um exemplo. Foi identificado aí, né, mundialmente aí esse problema dessa vulnerabilidade. A gente verificou aqui, a gente não estava exposto, mas mesmo assim a gente fez atualizações necessárias, porque a gente se preocupa bastante com esse tipo de coisa. É o caso do Spring4Shell, né? Que é uma outra vulnerabilidade que saiu do mundo Java aí, que é uma vulnerabilidade no Spring e Spring Boot. A gente já está trabalhando aí para poder, mesmo não estando exposto, a gente já está trabalhando para reverter, para não ter essa possibilidade aí de vazamento por esses ataques, né? Para puxar um último tema aí que eu acho que vale falar, é que vocês têm que acabar fazendo muitas integrações com órgãos públicos, eu acredito, né? Qual que é, talvez, a dificuldade maior em cima disso, de trabalhar com, principalmente, a vinda dos dados de órgãos públicos, integração com APIs de órgãos públicos? O que isso acaba trazendo de complexidade a mais no dia a dia de vocês, trabalhando com tecnologia? Na verdade, depende muito da base, né? Por exemplo, aí para alguns produtos a gente fornece, por exemplo, status do CPF, né? Que é um dado que provém da Receita Federal. Mas esse dado, por exemplo, a gente não compra diretamente da Receita Federal, né? Não recebe diretamente da Receita Federal. Para isso a gente também tem outros agregadores de dados, né? Que são outros fornecedores, qual eles enviam a base para a gente, seja via CFTP, Connect Direct, enfim, tem uma variedade aí de formas que a gente pode receber essas bases também. E é basicamente isso, a gente tem 3 ou 4 formas aí de receber essas bases, e independente da forma que a gente recebe, a gente dá o mesmo encaminhamento, né? Ou seja, ali ele, logo na recepção dessa base, a gente encaminha para os nossos sistemas internos aqui. Tem componentes que direcionam os arquivos dentro do próprio data center, né? Então, desde a camada de recepção até, digamos, a parte que é onde a gente disponibiliza, digamos assim, o dado para os nossos clientes, a gente tem todo o controle desse fluxo, né? A gente sempre sabe onde é que está determinado arquivo. Então, basicamente isso, a gente fornece uma gama aí de formatos para fazer essa conexão, né, com as entidades externas, ou até mesmo para alguns produtos a gente precisa fazer enriquecimento via API, né, que aí já não é nem mais via arquivo. Para determinados produtos a gente consulta, por exemplo, dados de protesto, que a gente tem um provedor de protesto nacional, o protesto de São Paulo. Então a gente precisa consultar a API. Tem outro produto também, por exemplo, que a gente usa score de localização, né, no qual a gente usa empresas de telefonia para fazer o cálculo do score de localização da pessoa. Então, esse enriquecimento é feito de várias formas, né, seja via arquivo, seja via API. A gente tem inclusive até sistemas internos aqui que fazem enriquecimento de dados, ou até mesmo higienização de dados. E basicamente isso, a gente tem vários formatos e todos eles têm que convergir para o mesmo formato ali, né? Para a mesma forma para a gente consumir isso depois. Mas tem talvez um pouco de cobrança maior, assim, por ser do governo, assim, em relação ao que vocês entregam de requisitos, essas partes assim? A gente, por operar em cima do uma licença de bureau, a gente tem uma série de obrigações, né? A gente tem que seguir todas as normas da LGPD, tem que ter o selo do 27001, tem outra ISO, se não me engano, que a gente tem.
Mas sim, a cobrança, na verdade, acaba sendo dos próprios clientes, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer essa atualização. Como eu falei, a gente recebe arquivos aí diariamente, gigantescos de cada instituição financeira, de cada empresa de telefonia, cada utility, né? E a gente tem que fazer essa atualização para ter um reflexo lá no fim da ponta, né? Que é onde os nossos clientes aqui vão consumir o score, não só score, né? Eles podem consumir indicadores também, né? De cada pessoa. Então a cobrança, na verdade, além da gente ter que operar em cima das normas da licença de birô, né, que tem todas essas normas da LGPD e ISO 27001, a cobrança mesmo vem dos nossos próprios clientes, né, que a gente tem que processar esses dados e ter um score, digamos, aderente àquela pessoa. Então a cobrança mesmo vem mais em cima vem por parte dos nossos clientes mesmo. E até interno também, né, assim, para atender todas essas normas que a gente precisa para estar nesse mercado que a gente está, a gente sempre tem aí o time de compliance e o time de SI com diretrizes, treinamentos para a gente seguir, para a gente, né, tá dentro, atendendo todas as ISOs que a gente tem que estar, as leis, né, o LGPD. Então a gente tem gente aqui dentro da COD também cobrando para que a gente esteja de acordo, né? Porque a cobrança, enquanto tá aqui, a gente conseguir se adequar, a gente não vai ser cobrado de fora, né? Pô, cara, muito massa, assim, eu acho... Pô, gostei demais do papo, eu agradeço demais vocês aqui pra gente ter essa oportunidade de trocar essa ideia. E deixo aberto aí o final aí, caso vocês queiram deixar alguma mensagem, e fiquem à vontade pra deixar o tchau aí pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo vocês, hein? A gente que agradece a oportunidade, né, de poder falar um pouco de como a gente trabalha aqui, dar um pouco da realidade do trabalho do dia a dia, né? A galera aí trabalha como dev, muitos às vezes não tem a oportunidade de trabalhar com empresas aonde você tem todos esses controles de segurança, e é o que a gente brinca, né? Quando o pessoal vem de outras áreas de dev para nosso time, a gente tem que fazer a conscientização, mostrar pro pessoal que isso é válido, que é bom e tal. Então é legal a gente poder falar um pouco desse nosso dia a dia, isso é bacana compartilhar com o pessoal. Eu acho que o que a COD faz aqui é bem bacana, né? É uma tendência aí já de alguns anos, você extrair inteligência de dados. A gente tem muita coisa que a gente consegue extrair aí para o mercado, dar soluções bem bacanas. E para quem é consumidor aí, faça cadastro lá no nosso portal consumidor, você consegue extrair seu relatório LGPD, né, as informações que a COD tem de você, ver seu score. É bem legal também. Legal, vou fazer isso aí também pra ver como é que é. O que o pessoal fala, né? Os dados é o petróleo do futuro, né? Essa é a ideia do pessoal, né? Não só COD, né? Eu acho que o mundo inteiro agora é voltado a dados, então até tem aquele ditado mesmo, se você está consumindo um produto que você não está pagando, então você é o produto, né? Então os dados, os teus dados é o próprio produto, né? Então a gente valoriza isso, né? Porque a gente valoriza e toma muito cuidado com isso, porque, como eu falei, o nosso lema já é: os dados são pessoas, e a gente sabe que são pessoas que vão ser impactadas com essa análise de dados, né? Então é comum isso aí, é a visão de futuro, né? O mundo é voltado a dados hoje. Massa demais, galera. Novamente, obrigado pela participação de todo mundo, e quem tá ouvindo ou assistindo a gente aí, não esquece de deixar um like, um comentário, mandar dúvidas aí, depois o pessoal com certeza vai passar aí no vídeo pra dar uma olhada nos comentários e responder todo mundo. Vou ficando por aqui, galera. Até um próximo episódio. Tamo junto. Valeu.